Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um episódio do SagaCast, nosso espaço para bate-papo sobre qualidade de vida, esportes e psicologia. E hoje eu tenho como convidado o psicólogo do esporte, Tarcísio, que a gente vai bater um papo hoje bem legal sobre a psicologia no poker, que é um tema bem diferente e eu acho que vai ser muito interessante para quem tem interesse. Muito obrigado, Tarcísio, por ter aceitado o convite. Obrigado. Tarcísio, já começando, eu queria que você me contasse um pouco de onde veio essa ideia, essa proposta de se trabalhar com o poker. Qual é a sua história assim com o poker? Então, eu conheço poker desde, assim, muito tempo atrás, na verdade, né? Uhum, Conheço, conheci ainda criança, assim, o meu pai, e, assim, eu estava de férias na praia com o meu pai, meus irmãos e um pessoal do trabalho do meu pai também, né? E aí uhum, eles estavam jogando poker, só que era poker fechado, né? Que é uhum, é um poker que se recebe 5 cartas e, enfim, faz umas trocas de cartas, né? E cada um ali só vê o seu jogo, faz as apostas. E aí, mas assim, é um, é um poker, uma modalidade que não é a mais popular hoje em dia, né? uhum, E assim, depois de anos, eu vi acho que na ESPN, mostrando jogo de pôquer também, né? Faz uns 15, 20 anos atrás. E aí passava lá alguns jogos de pôquer, assim, eu achava legal, ficava assistindo. E depois, assim, enfim, aí depois eu fiquei sabendo do pôquer online, né? Que acho que começou mais ou menos nessa época também, uns 20 anos atrás. Mas assim, sempre algo que eu gostava, mas assim, jogava de vez em quando, assim, mas sem muito interesse, né? Assim, de me aprofundar. uhum, E aí depois enfim, fui seguindo a vida, assim, fazendo minhas coisas. Né, estava na faculdade de psicologia, eu uhum. estudei até 2015, eu me formei no fim de 2015. E, e aí eu não, assim, eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer ainda. E, enfim, eu morava lá em Porto Alegre e eu tava pensando talvez eu tivesse que mudar de lá, né? Uhum. E aí eu decidi assim, vou ficar jogando pôquer aqui por enquanto. E, e depois quando as coisas forem acertando assim, eu vou vendo o que eu vou fazer. E aí eu fui e comecei a jogar mais sério mesmo, assim, sabe? Eu olhei as regras assim mais na internet, as estratégias, né? E comecei a jogar um pouquinho mais sério. E, enfim, pouco tempo depois eu tive um problema de saúde, né? E aí eu tive um problema meio grave, assim, né? Que eu tive que fazer uma cirurgia. E, e depois disso, assim, na minha recuperação, eu segui, assim, jogando poker, sabe? Eu pensei assim, Uhum. eu não estou muito em condições de trabalhar com a psicologia, assim. Na época o atendimento online ainda não era muito comum, né? Agora, Sim. assim, principalmente depois da pandemia, né? Que ficou mais tendo essa possibilidade. Enfim, aí eu decidi seguir jogando poker Uhum. e, e aí eu me aprofundei um pouco mais, assim, sabe? Então, assim, desde 2016 eu comecei a jogar mais sério, assim, digamos, o poker online, né? Apostando dinheiro Uhum. e fui jogando assim de 2016 mais ou menos até hoje, assim, ainda jogo, sabe? Mas agora eu tô mais meio que numa transição assim com a psicologia do esporte também, né? Massa, massa.
Eu, na verdade, até quando paro assim, pensar no poker, acho que assim, de certa forma a gente desde a infância é apresentada, né? A maioria dos filmes que a gente vê, esse pessoal de cassino e tal, sempre dá pra ver a galera lá jogando já, então é bem interessante mesmo. Eu nunca parei pra, tipo, para aprender o poker, só já vi umas vezes algumas regrinhas e tal. Achei interessante, mas parece até ser um pouco complexo à primeira vista, assim, toda. Não à primeira vista, acho que é um jogo complexo, de certa forma. Tem muita variação assim das cartas, tal, de qual vence qual, etc. Mas é interessante. E aí, a partir disso, quando você começou a jogar mais, quando você começou a fazer essa associação assim, de que o que você conhecia da psicologia poder ser usado ali no poker? Então, foi quase que na mesma hora, assim, sabe? Uhum. Mas na verdade, assim, eu fui, digamos assim, com o tempo eu fui tendo mais essa percepção, assim, sabe? Uhum. Eu já vi, assim, que a psicologia, ela tem papel, né, psicológico, assim, tem uma importância muito grande, né, no jogo. E, e assim, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo cada vez mais, né, quanto era importante. E daí que eu comecei a lembrar da psicologia do esporte, né, na verdade, porque na faculdade eu tinha tido uma aula só de psicologia do esporte, e ainda lá no comecinho, Uhum. bem, acho que foi em 2010, assim, que eu tive uma aula que foi o Maurício Marques, lá Sim, da sim. URGS. Mas, E, enfim, aí eu comecei a lembrar, assim, e fui atrás de fazer cursos, e, e foi assim, mais ou menos. da hora. E aí, o que você viu assim de início, você pensou, pô, isso aqui encaixa muito no poker? Assim, Da, princípios, conceitos, assim, você já da fez essa associação? psicologia, Isso. questões de atenção, assim, sabe? Uhum. Que precisa muito. Seja no. Assim, por exemplo, no poker online é muito comum jogar várias telas simultaneamente, né? Várias partidas ao Várias. mesmo tempo? É, Caramba. porque. É. Antigamente era até mais, assim. Tinha, tinha épocas assim que era comum, eu acho, as pessoas jogarem até umas 20 telas Eita. simultaneamente, assim, sabe? Aí hoje em dia, enfim, acho que acredito assim que seja mais de umas 6 a 12 telas, assim, mais normal, né? Normal. Mas, assim, para jogadores profissionais, né? Aham. E regulares, assim. Uhum. Ma- Enfim, e isso precisa de muita, leva muito conta a atenção, né? Tanto a atenção sustentada, assim, também, porque tem que ficar ali várias horas jogando normalmente, né? Assim, um torneio, por exemplo, para quem joga torneios, a pessoa vai jogar ali, são, digamos, 1.000 jogadores em um torneio. Uhum. E aí você vai jogando, conforme vão caindo os jogadores, as mesas vão se reagrupando, né? E até chegar ali numa mesa final e os primeiros colocados restarem, né? E Uhum. os primeiros são os que ganham mais o valor ali dos prêmios, né? E durante o tempo, assim, leva-se umas 8 10 horas uma partida dessas, assim, sabe? Caramba. E se, se vai levar até ali no final, se o jogador consegue chegar até o final, ele tem que manter a atenção, assim, Uhum. por muito tempo, né? E então, acho que esse é talvez assim, um dos conceitos que tem mais, dá para fazer uma ligação mais facilmente, assim, sabe? Sim.
É muito da resistência mental ali, né? Tipo, do atleta de se manter o foco ali, tipo, a atenção durante horas e horas sem Sim. desligar. Uhum. É, assim, é, as- claro, tem coisas ali que conforme você vai desenvolvendo, vai ficando mais automático, né? Então, Uhum. o jogador está jogando várias telas, não quer dizer assim que ele está pensando, parando, pensando assim Em muito, cada uma. gasta, gastando energia mental ali. Uhum. Tem muitas assim que ele já vai usar até um checkbox assim do software, né? Tipo assim, ele já vai passar a jogada ali, ele só olha as cartas são ruins, ele já descarta, sabe? Ele não Uhum. vai Ele não vai ficar ali tendo que pensar muito a respeito ali daquela jogada. Sim. Mas, assim, são várias horas e várias mãos jogadas e, enfim, então tem que ter essa atenção bem treinada, digamos, né? Entendi. Normalmente uma partida, uma única partida, assim, sem ser um torneio, ele dura quanto tempo, em média? Então, são vários, digamos, tem para todo gosto, assim, se você for Uhum. jogar. Você pode jogar mais simples possível, que seria um contra um, assim, né? Que o pessoal Uhum. chama de heads up. E pode ser numa velocidade rápida que os blinds sobem, sabe? Porque a cada rodada você tem uma quantidade mínima de aposta ali que deve ser feita, né? Aham. E então o jogo pode ser assim, só duas pessoas e super rápido, assim, sabe? Tipo coisa que dura um minuto uma partida. Bom. Mas também pode ter partidas que duram mais de um dia, assim, sabe? Principalmente no caso, Caraca. é, prin- principalmente no caso do ao vivo, Sim. que, que assim já é um torneio mais lento, né? Uhum. Assim, a pessoa obviamente não vai poder jogar várias telas, né? Sim. Se bem que ainda tem um pessoal que joga torneios ao vivo, assim, que busca fazer pontuação para ranking, que eu fiquei sabendo assim de pessoas se registrem em dois torneios que estão simultaneamente assim no mesmo salão, sabe? Aham. E aí às vezes vai de um pro outro assim, sabe? Mas isso assim são raros assim, são Sim, bem sim. poucos que fazem isso. E, desculpa, até viajei um pouco assim, né? Tava falando, como é que era mesmo a tua pergunta que você Não, fez? era a relação à questão do tempo. Por exemplo, quando você comentou das partidas tal, que o pessoal joga até em 12 telas, por exemplo, 6, eu fiquei pensando, tá, Sim, mas qual seria o tempo assim de uma única partida ali, tipo, de um único jogo, já que a pessoa tá jogando ao mesmo tempo várias, assim. Então, dura o que, sim. sei lá, 40 minutos, uma hora, mas no caso, eu entendi que tem essa variação, mas tipo assim, a média para quem joga em muita, assim, muita tela e tal. Digamos assim, que a pessoa que joga torneios, a Aham. média é assim, se o jogador chega longe nos torneios, deve ser uma média ali de umas 8 horas, 7 8 horas, assim, pelo menos. O torneio todo, né? É, um torneio todo online, né? É, mas Uhum. assim, como eu disse, tem torneios ao vivo Dura que até dias. duram dias, tipo o WSOP, que é a World Series of Poker, lá em Las Vegas, né? Tem todo ano e tem vários torneios também, né? Durante a série, Uhum. mas o main event, né? Que é o torneio principal ali, o evento principal, ele dura, se eu não me engano, 6 ou 7 dias, assim, sabe? Uhum. Se a pessoa vai, o Entendi. jogador vai passando de fase, mas é muita gente, assim, são acho que por volta ali de 8 mil jogadores inscritos, sabe? Uhum. E é um torneio enorme ele vai afunilando. Mas também, assim, a atenção ainda tá envolvida, né?
Uhum. nesse tipo de torneio. E assim, E é, tem, só, tem- só acrescentando pode falar, até, pode falar. na ideia que pro jogo, assim, pra tipo, você jogar bem, você precisa ter atenção também no descarte das cartas, tal, tipo, dos outros jogadores. Eu fiquei muito nessa ideia, como é que essa atenção deles dividida aí para, sei lá, 6 telas, como é que ele consegue, tipo, ter atenção de todas as jogadas de, tipo, de cada partida ali que ele tá jogando ao mesmo tempo? É algo bem Não, complexo, né? não é possível assim, mas o que acontece existem muitos softwares que, digamos, mostram estatísticas também, assim, sabe? Para Uhum, jogadores, tem sites que proíbem totalmente, tem sites que liberam, sabe? uhum, Então, assim, é algo até meio controverso no meio, mas, assim, enfim, normalmente jogadores profissionais, assim, eles utilizam softwares que eles vão pegando o hand history que fala, né, que é o histórico da mão, o site fornece assim um histórico da mão e aí o software é, ele ele pega, joga num banco de dados e mostra como uma estatística assim, sabe? Esse jogador joga, digamos, 30% das mãos dele, sabe? Das mãos que ele recebe e descarta 70%. uhum. Então, dá para ter uma ideia mais ou menos do perfil, assim, de agressividade ou passividade, assim, por exemplo, do, dos jogadores. Uhum. Mas, assim, não, não dá, assim, para ter Sim. a atenção completa de todos. Outra coisa que os jogadores fazem é assim, anotar, fazer notes, né? De alguns outros jogadores. Tipo, faz uma jogada X, sei lá, uma jogada estranha, ou uma jogada que ele vê que blefou, por exemplo. Aí ele pode Uhum. fazer uma anotação e meio que guardar essa informação para uma próxima vez que ele jogar contra esse jogador, né? Mas assim, nunca vai ter ali todas as informações de, 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 Uhum. de todos os jogadores, assim. Mas assim, se você chegou, digamos, numa mesa final, no fim de uma sessão sua, assim, sabe? Uhum. Aí fica mais tranquilo desse jeito, assim, porque você só tá em uma mesa, assim, Sim, sabe? sim. Você consegue ver já todo mundo jogando ali. Então, assim, geralmente mais para um final, para uma mesa final é mais fácil ter essas informações. Entendi. É porque eu tava imaginando, até mesmo nessas mesas assim, até para treinamento, sei lá, tipo, mas você até comentado lá no início que muitos deles acabam jogando meio que no automático já, assim, já tem um domínio tão grande do jogo que a depender da mão que ele pega, ele já sabe se vale a pena descartar ou se ele continua com ela, porque assim, ele não vai ficar analisando toda a partida de cada tela que ele tá jogando ao mesmo tempo, ele já vai muito partir das cartas que ele pegou, né? Tipo, ele já vai conseguir Sim, meio que calcular a probabilidade dele ganhar ou não com aquelas cartas e ver qual é que ele dá mais foco e qual ele já vai embora, assim, não vale a pena investir. sim. É. E, e a atenção também, assim, pode acontecer para quem joga torneios ao vivo. Uhum. O ritmo é muito mais devagar do que online. E assim, eu já vi alguns jogadores falando assim que não conseguem jogar ao vivo, sabe? Porque ele fica muito impaciente, assim, sabe? Ele tá acostumado Jogar várias com, telas. tá acostumado assim com várias mãos ao tempo, o Aham. tempo todo assim. E aí quando ele vai para um torneio ao vivo ali, que é bem parado assim, ah, às vezes não gosta muito de conversar, enfim, aí eles Uhum. não acabam não conseguindo, sabe? Sim, entra muito naquela ideia assim, até mesmo do momento atual, tipo, a gente tem tanto estímulo, às vezes, sei lá, com o computador, com o telefone ao mesmo tempo, que quando você vai ter, tipo, uma conversa no dia a dia é bem complicado, porque a pessoa nem está acostumada com isso. Ela convive tanto com vários estímulos, que quando ela fica numa situação, assim, tipo, que exige uma concentração, um foco ali todo, tipo, concentrado só naquela atividade, é chato.
Porque ele vive naquele sistema de várias telas, tipo, várias coisas acontecendo, só focado ali no jogo. Eu acho que, tipo, quando vai para um torneio, sei lá, presencial, que é só você ali, tipo, e tendo que prestar atenção em cada pessoa e tal, fica algo até muito devagar, assim, lerdo mesmo. É, exatamente. Interessante. E aí, como você costuma trabalhar, principalmente essa atenção? Se você também trabalha com outros tópicos, mas sim, a atenção, como é que você consegue desenvolver com os atletas? É, assim, é muito de, de saber até do dia a dia, assim, do atleta, assim, porque, na verdade, digamos, os hábitos, assim, a Uhum, pessoa costuma meditar, por exemplo, porque meditação é algo é algo que vai, enfim, te dá uma facilidade, né? Essa questão de manter a atenção, né? uhum, Próprio, enfim, a própria técnica da meditação tem relação com isso, né? Então, assim, por exemplo, uma recomendação assim de práticas de, de meditação, exercício físico, né? Que é algo que até o meio assim, né? Do poker e, e esportes eletrônicos no geral, né? Às vezes você não tem estímulo para estar praticando exercício físico, né? uhum. E então você sem praticar exercício físico também, questão biológica assim, fica prejudicada e faz diferença nessa parte de atenção, né? O sono são coisas básicas, digamos assim, mas é necessário, né? Tem que prestar atenção. Se Uhum. a pessoa vai jogar com sono assim durante várias horas e vários dias da semana, tipo, não tem como, né? Segurar assim a atenção. Se Uhum. estiver dormindo mal, se estiver se alimentando mal, assim também. Uhum. Enfim, acaba fechando naquele. É como se fosse um pacote mesmo, né? Que Sim. tem, tem que estar tem que estar mais em dia, assim, com esses hábitos, com bons hábitos que acabam fazendo diferença, assim, nessa questão da atenção. Legal. Interessante. Além da atenção, tem outro aspecto que é bem comum, assim, no trabalho com o pessoal do poker? Assim, acho que até para qualquer esporte, na verdade, né? Uhum. As questões pessoais, assim, tem que, pelo menos assim, nós da psicologia, nós temos que trabalhar, né? Porque o que acontece, assim, vejo muito de aceitação da família, assim, sabe? Não, às vezes não aceitar, como em vários esportes também, eu acho que tem Sim. também, né? Mas assim, o poker e os esportes eletrônicos, assim, principalmente, né? Se a família não dá um apoio, assim, né? Ou prefere que a pessoa busque fazer outras coisas, Uhum. isso aí atrapalha muito, né? Porque não tem o apoio, não consegue, às vezes, desempenhar. Enfim, às vezes são questões comuns, assim, né? E acaba tendo que ser trabalhado caso a caso, né? Mas eu diria que isso é algo bem comum, assim, né? Essa falta de... É tipo um pouco de preconceito, né? Uhum. Com a atividade, assim, também, porque antigamente era, sei lá, teve meio que ligado a coisas como se fossem ilegais, assim, Sim. né? Mas meio que coisa antiga, né? Isso. Uhum. É percepção antiga, assim, de que
A pessoa perdia toda a grana da família, assim, no jogo, e, enfim, e aí acaba, acho que, e tendo, assim, não muita aceitação por alguns, algumas pessoas, né? Uhum. Preferem algo mais tradicional, digamos, né? E, enfim, então esse é um aspecto, assim, que tem que ser trabalhado com bastante, uma boa parte de jogadores. Legal. Normalmente, digamos que eu seja um jogador de pôquer. Eu tô querendo, assim, me profissionalizar, tal, me dedicar mais tempo para isso. Como você costuma orientar, assim, o pessoal, tipo, como eu falar com a minha família, tipo, como tentar explicar isso para eles, que realmente vale a pena, que eu tô já conseguindo ganhar um dinheiro legal, assim, que é até melhor do que o meu salário mínimo, às vezes, assim, eu consigo viver bem jogando pôquer e eu me sinto bem fazendo isso. Normalmente, que caminho, assim, você acaba direcionando o pessoal, os atletas? Na verdade, assim, é, é meio, é meio difícil de dar uma orientação Uhum. muito, muito específica, assim, mas assim, se ele tiver, se ele tiver, assim, se dedicando bastante ao poker ou qualquer que seja a atividade Uhum. dele ali, as chances dele ter mais resultados positivos aumenta bastante, né? E, e também e isso assim, essa dedicação, mostrar essa dedicação para quem quer que seja ali da família que está indo contra, acho que é a melhor Caminho. maneira, assim, né? Uhum. Porque se você fala assim, quero viver de poker, eu quero viver de Free Fire, quero viver de qualquer que seja o esporte, e, e você não se dedica muito, não sei, assim, faz meio de qualquer jeito, isso é muito difícil tanto de você ter um bom desempenho como de mostrar para as pessoas, assim, né, também que você está levando aquilo a sério, né? Uhum. Porque normalmente as pessoas que estão indo contra não é no sentido de não querer que você faça alguma coisa, né? É mais no sentido de querer que você vá bem, né? Que Uhum. você tenha, seja bem sucedido, né? Então, Sim, mais ou menos por aí. massa, bem legal. Mas, deixa eu ver aqui alguma outra questão. Achei bem interessante tudo que você foi trazendo, assim, principalmente essa rotina mais atual, né? No caso, essa parte do online mesmo. Era uma coisa que eu não sabia. Eu nem imaginava que o pessoal jogava 12 telas ao mesmo tempo, do absurdo que é. Joga. Você nunca instalou o software de poker, não? Cara, já joguei, tipo, baixei uma vez um aplicativo no telefone e tal, que tinha umas partidas lá, que era até online mesmo. Aí fui jogando assim, li o manualzinho que ele tem um manual breve, mas sim, jogava uma partida. E eu me concentrei tudo lá para realmente saber o que eu tô fazendo. Claro que eu não tinha experiência ainda. E então, eu acho que até é possível, assim, sei lá, se eu jogar duas telas, até eu vejo muita gente fazendo isso em vários jogos também, e ao mesmo tempo fazendo duas coisas, mas 12 telas, assim, eu nem sei como é que Sim. fica no computador, assim, como é que a pessoa coloca isso. Quais esportes você já teve contato, assim, já trabalhou? Enfim. Então, eu tive contato com futebol também. Tô tendo contato agora com o pessoal do Free Fire, tá? E também já trabalhei Eu com. também. Tá trabalhando com o pessoal do Free Fire também? Sim, sim. Mas, Comecei. da hora. E assim, tipo, eu vejo que são modalidades que exigem uma atenção dividida, tal. Nunca trabalhei com modalidade individual, só uma vez com esporte escolar, mas foi algo muito assim, eram mais com adolescentes, então, adolescentes e crianças, então assim, era algo mais de iniciação, não era tão focado em competição. Então, era muito mais um acolhimento para o equilíbrio entre demandas escolares e esportivas do que em si vamos ter rendimento, sabe? Vamos ser melhores ali. Então foi um Sim. pouco diferente. Mas nessa parte mais profissional, foi mais no sentido de esporte coletivo. E eu trabalhava essa ideia de atenção dividida com eles,
Porque meio que a atividade única ali exigia, assim, no futebol tem que prestar atenção nos jogadores, na arbitragem, tem que ter o foco também interno na minha próxima jogada ali, no que eu estou pensando, como eu vou reagir. Beleza, mas nesse caso aí, de ser vários jogos ali ao mesmo tempo, não sei, eu acho bem, bem complexo. Eu realmente não saberia como desenvolver isso com o atleta de poker. Mas assim, isso, isso costuma ser feito gradativamente também, sabe? Aham, Tipo, se você já quer começar com várias telas, assim, você só vai rasgar dinheiro, digamos. entendi. Tipo, o normal, assim, é começar aos poucos mesmo, uma, duas telas no máximo ali no Uhum, comecinho. E aí com o tempo acho que vai vendo assim como é que se vai se saindo e vai aumentando. uhum. Normalmente, assim, nessas mesas mais que a galera joga em várias, existe tipo um valor mínimo que o pessoal acaba jogando? Então, assim, o Poker Online tem, digamos assim, tem ação 24 horas, 7 dias, Uhum, 7 dias na semana, o ano todo, assim, né? Então, tem os jogos desde free roll, né, que fala, que são jogos grátis, assim, uhum, dos sites, geralmente para atrair público mesmo, né? Assim, aliás, tem o jogo até um fichas fictícias, assim, para quem realmente só quer dar uma brincada lá até e para aprender também, né? Acho que é, aprender mais no grátis é mais fácil. é. Mas assim, tem esses free rolls, né? Que eles você consegue ganhar prêmio de verdade ali, né? Uhum, Geralmente prêmios baixos também, assim, né? Só para dar um pouquinho de banca, assim, uhum, pra pessoa jogar. E aí e aí vai crescendo, sabe? Aí tem torneios de você paga centavos ali para entrar massa. e, e vai. São os micro stakes, né? Uhum, E low stakes, se eu não me engano, mais ou menos ali US$ 5 até uns US$ 10. Mid uhum, stakes, até uns US$ 50, aí high stakes começa, digamos, tem US$ 100 para cima, mas assim tem épocas assim de torneios grandes que tem até torneios que paga, acho que você paga US$ 25.000 assim para entrar, sabe? só. E tem mais ainda assim, sabe? Eu já vi torneio ao vivo mais caro que eu já vi, foi lá no Reino Unido, pagou, cada jogador pagou para entrar, assim, para jogar, pagou 1 milhão de libras, seria um Compre, milhão e compre o 200 Brasil. mil dólares. É, isso, isso ele não está ganhando, ele está pagando para Então, jogar. caramba. E, enfim, então tem assim Aham, para todos os bolsos também, sabe? entendi. Mas é Não, claro, assim, o prêmio tipo, é muito. esses muito absurdos assim, não é toda hora que tem, sabe? Sim, Tipo, sim. uma vez ou outra eles fazem. Tipo, os melhores do mundo, assim, que vão participar ali, né? É, Um, tipo assim, pega os melhores do mundo e às vezes algum bilionário ali que que quer. contribui pro cara jogar também. Ou o bilionário, Vai lá ele pra, mesmo vai na jogar assim, zoeira. sabe? Aham. Rasgar dinheiro lá. É bem isso, rasgar dinheiro. É. É um bom Ou, termo. ou ganhar às vezes também, porque tem essa, né? Acho que uma das coisas legais do poker é isso, assim, de dar chance até de qualquer pessoa ganhar, assim, sabe? Uhum. Tinha torneios lá que não sei se você já viu, assim, o Neymar fazendo mesa Já vi, final de já. alguns torneios. Ele lançou até um Então, aplicativo, eu acho, né? Ou ele fez uma parceria com algum não, ele aplicativo, eu acho. ele é parceiro Acho que foi uma da, parceria da mesmo. PokerStars. Da É, PokerStars. eu vi que tipo, tava com o E, símbolo dele, assim, lá no aplicativo, mas era mais pra chamar público mesmo. sim.
Mas enfim, ele é, para você ver assim, não que ele seja mau jogador de pôquer, né? Aham. Mas assim, ele é capaz também de, às vezes, chegar na final de um torneio ali e, enfim, o jogo ele dá um pouco de chance assim também para quem não é profissional, Uhum. sabe? Legal, interessante isso. Mas assim, para uma pessoa se sustentar com poker, não sei se você tem essa média de informação, mas digamos que, sei lá, esse pessoal que joga com 12 telas, normalmente eles jogam, né, naquela faixa dos US$ 50 e tal, por aí em cada tela, que é até perigoso, assim, pela quantidade de Tem. dinheiro que está investido ali, né? Não, mas tem, assim, depende do nível do jogador, assim, joga até mais caro, assim, com 12 telas, digamos. Caraca. Eu não sei dizer assim, mas tem jogadores ali que, digamos, a sessão, ele gasta numa sessão, assim, sabe? Uhum. Ele entra em torneios, assim, chega a ser US$ 200.000, assim, sabe? Cara. Em um dia. E às vezes ele, às vezes ele perde assim quase tudo naquele dia, às vezes ele ganha, duplica, triplica o valor, sabe? Caraca, dinheiro. Então, esse é um fator assim que pesa muito no poker é a variância, sabe? Uhum. Porque em alguns momentos ali você as cartas não vão bater também, sabe? Não vai dar certo. Não é só dia. Por, e você vai perder dinheiro, sabe? Só que em alguns outros momentos também pode compensar e ganhar bastante. Então essa parte do psicológico, assim, também Uhum. de saber lidar com esses altos e baixos, Sim. assim, muito grandes, é bem importante, assim, também. É que tem um certo fator de sorte, né, também, né? Bem, Sim, assim, mais que você treine muito, tal, pode chegar que você não pegue a mão, uma mão boa isso, e já era. isso. Digamos assim, no curto prazo, digamos assim, nós vamos jogar uma partida. Uhum. Eu conheço mais, assim, então eu sou favorito. Mas em uma partida, assim, não é impossível você me ganhar, assim, sabe? Entendi. Ou você ganhar de um jogador mais experiente. Mas no Uhum. longo prazo, assim, a gente jogando todo dia, aí já fica bem mais favorito quem é mais experiente, quem Uhum. joga melhor, digamos. Entendi. Legal. Isso assim, diferente de sei lá, um futebol, né? Por exemplo, eu vou jogar com o Neymar futebol, nunca que eu vou, Aham. sei lá, conseguir fazer Acho que nada ali. até artes marciais mesmo, assim. Por exemplo, teve aquela luta do Whindersson com o Popó, não foi? Acho que Sim, foi em janeiro. Tipo assim, o Whindersson tá lá, tem 2 anos treinando diariamente e tudo, mudou bastante e treinando muito. Porém, e o Popó, assim, tava parado tal, já, tipo, até deu uma treinadazinha, mas de toda forma, o pessoal ficou, o Whindersson tem mais chance, porque o Whindersson tá mais novo tal, vai reagir. Só que a cada round, desde o primeiro já dava pra perceber um pouco, mas a cada round passava e via muito a diferença de experiência do Popó saber, tipo, dar o golpe certo na hora certa ali, enquanto o Whindersson tava tentando dar vários moves, porque assim, a experiência do jogador, tipo, em saber a hora de jogar a carta certa no momento certo. Então, ali também se aplicava e acaba sendo bem diferente, tipo, você trouxe o exemplo do futebol, do poker, né? Porque, como você falou, a gente pode jogar agora uma partida e eu ganhar de você meio que na sorte mesmo, assim. Nem sei o que eu tô fazendo direito, sim, mas eu ganhei porque eu peguei uma boa mão. Mas, obviamente, se a gente for jogando durante todo o mês, digamos que você vai ganhar 27 partidas e eu ganhei duas no outro mês todo. sim, Porque você vai saber realmente as cartas, o momento de jogar, todo o seu preparo. Então, é bem interessante. Tipo, como você falou, esse jogo vai um bilionário lá e às vezes ganha porque foi o dia dele mesmo, assim, pegou uma mão boa, assim, durante várias partidas. sim, sim. Tanto que tem pessoal, assim, cheio de grana que joga. Uhum. Se você procurar no YouTube, tem assim, você procurar high stakes, poker high stakes, vai aparecer vários jogos lá, né? E tem alguns que tem lá uns milionários, porque assim, o Mas, poker também
não é só essa questão de você entrar num torneio, tem o cash game também, que o cash game é assim, é o ali tá valendo dinheiro mesmo. O, Uhum. o que é apostado assim, tudo bem, eles usam fichas ali, mas são representando o dinheiro mesmo assim que tá valendo. Uhum. Então, e também assim, tem jogos super caros assim, sabe? Tem o maior pote assim que eu já vi, né, numa mão era 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 assim, era um jogador profissional e contra um bilionário. Uhum. É, e até o bilionário ganhou assim. Ele era uma mão de 2 milhões e 500 mil dólares assim, sabe? Aham. E então tem essa pressão assim pela, pela enfim, pressão do jogo pelo dinheiro ali que pega muito assim também. Sim. Eu até associo muito pouco realmente com esse o das fichas, né? Tipo, que a galera, não, aumenta a aposta, tá? O outro já desiste. Aí, tipo, sempre acho que em filme tem muito disso, tipo assim, ah, vou dar um blefe aqui, tipo, vou postar mais pra ver se a galera desiste, assim. Então, eu acho bem interessante. E acho que nesse tipo de jogo tem essa perspectiva, né? De você tem que ter uma confiança tão grande na sua jogada que, sei lá, botei mais 100 mil aqui. E, tipo, essa decisão, essa tomada de decisão sua de colocar mais 100 mil ao invés de desistir ali, é uma bela de uma decisão que vale 100 mil. Então, assim, sem contar o que você já tinha colocado antes. Então, assim, cada decisão que você toma vai tendo um acúmulo de dinheiro que eu acho que para chegar igual chegou nessa partida aí, sei lá, os caras terem chegado em 2 milhões e meio. Era muita confiança, tipo, não, que eu vou ganhar esse negócio aqui e essa é a minha decisão e ponto, né? Porque. É, nessa assim, se eu lembro bem, era esse bilionário, ele tinha um jogo forte, né? Ele apostou e aí ele tava ali bem tranquilão, dando risada, assim, Aham. mas assim, ele estaria dando risada de qualquer jeito, assim, sabe? Porque para ele ali os 2 É. milhões É tipo, não, é o que ele não gasta era, por não, dia. pode ser, assim, sabe? Aham. E, mas assim, para um jogador que 2 milhões para qualquer jogador praticamente assim, né? Que não seja um bilionário, esses Aham. 2 milhões ali no pote É. é bem intenso. Mas para qualquer pessoa virando um bilionário, eu acho que é pesado. É um É, belo para um dia só. sim, sim. Mas acho que para jogador, acho que o poker tem muito esse peso, né? Tipo do grande investimento diário que você faz ali, que pode ser que um dia você ganhe muito e depois você, sei lá, você cai numa maré de azar e vai perdendo tudo diariamente assim. Sim, Então, tem muito essa sim. pressão também, nesse estresse. É muita tomada de decisão assim, o tempo todo sobre, o pessoal chama de EV, né, que é o valor esperado, né, expected value. Uhum. Então sempre tem um cálculo assim do qual é o valor esperado de uma jogada, né? Assim, porque você não sabe, é um jogo de informação incompleta que fala, né? Que você tem você vê as suas cartas, não vê a do adversário, ele não vê as tuas também. Uhum. Então você tem que tomar decisões baseadas no valor esperado. E então, todo momento isso, assim, tomando decisões, você imagina que vale, o que não vale, que é mais, a jogada de maior valor é você blefar, ou é você simplesmente esquecer aquela mão, né, desistir, que tem isso também, assim, às vezes, muitas vezes, a melhor jogada é você ter que desistir, sabe? Uhum. Então, tem que ter psicologicamente também tem que ter um pouco de um desapego assim, sabe, treinar esse desapego da do teu jogo ali, porque por exemplo, você pega um par de ás e aí tá, você fez uma jogada ali, aí bateu rei e carta X e enfim, e o você tem o teu par de ás ali, mas tem muita
chance do adversário ter um rei e ele ter uma trinca, né? Uhum. Então você tem que ter o desapego assim de saber que por mais que você tenha pego o jogo favorito assim no pré-flop, né, que é no começo, Uhum. depois já não é aquele teu jogo já está perdendo, por mais que você tenha colocado dinheiro também, né, Uhum. tenha enfim subido o tamanho daquele pote ali, tem que largar fora. Uhum. E isso assim é uma não sei se é uma habilidade mental, mas assim, algo que também tem que ser bem Trabalho desenvolvido. praticado, assim, Uhum. trabalhado, desenvolvido. Quando você lá desiste, assim, do jogo, você perde o pote ali, né? É, tipo, Mas é mais seguro do que você se manter e ir aumentando e sabendo que e perder mais. perder mais. É saber realmente É, desapegar dali, tipo, perdi esse valor aqui já e é isso. só que assim, não é nada tão simples, né? Porque Sim. assim, às vezes você desistiu e o cara tava blefando também. E, Aham. e ele pode até mostrar na tua cara, assim, que blefou. Enfim, tem todo um mind game, né? Digamos Sim, assim, sim. que às vezes os jogadores também podem usar isso assim também, né? Uhum. Tipo, Legal. falinha assim, né, que o pessoal fala no meio do poker é falinha, tipo, chegar e que é como mais ou menos como se fosse trash talk assim, né, Uhum. de vários esportes, né? Você chegar e pode blefar, mostrar as cartas e enfim, ou esconder também assim, e falando que você tinha, sabe? Enfim, é bem complexo. Legal. Uma dúvida ficou aqui. Quando é o jogo presencial e tal, né, eu sempre faço associação com o filme e com o poker, né? Mas, tipo, sempre tem aquela questão meio que da análise, assim, das expressões corporais, né? Tipo, o cara, olha, ele, do jeito que ele tá falando, até a entonação da voz, tudo, a pessoa consegue identificar ou tentar identificar se a pessoa tá blefando. É meio que uma estratégia, até mesmo se usar uma pose mais confiante e tal. Tipo, como você falou o cara lá do bilionário, ele rindo. Aí, será que ele, tipo, ele tá Sim. blefando? Realmente ele tá super confiante para isso. Beleza. Mas no online, como é que funciona essa ideia do blefe, assim, tipo assim, que características a pessoa pode pegar para conseguir identificar se está tendo um blefe ali ou realmente ou não? É, do online é bem mais complicado assim, né, de identificar assim os padrões, mas um é, algo que você pode usar assim, talvez seja o tempo demorado para uma jogada. Às vezes, Uhum. isso que você falou assim do ao vivo, o pessoal chama de tells, né? São as tells. Tipo, Uhum. o cara tem gente que fala que veia do pescoço pode saltar um pouco assim também, sabe? O Mesmo suor que o aqui. cara mesmo que o cara não esteja fazendo a poker face lá Uhum. e não demonstrando, às vezes pode, enfim, o corpo dele pode ainda Responder é, ao estresse ali. responder. Uhum. Mas no online, assim, às vezes o tempo que demora, assim, sabe? Tipo assim, é bem mais difícil pegar essas coisas, mas vai muito assim pela aqueles softwares de estatística, assim, sabe? Que às Uhum. vezes por padrões assim de o cara ele joga muitas mãos e, e ele blefa muito. Aliás, às vezes assim, uma mão que você viu a pessoa blefando, sabe? Isso aí também já é, meio que deixa um alerta, assim. Uhum. Mas assim, o tempo, se ele joga muito rápido ou muito devagar, sabe? Só que aí Sim. também, às vezes tem que avaliar, porque às vezes muito rápido pode ser blefe também, sabe? Muito devagar pode ser blefe. Então é complexo, assim, sabe? Uhum. Tem que meio que quebrar a cabeça e fazer um somatório e aí tomar a decisão. Meio pelo que eu entendi, aí, tipo, o poker online, ele tem muito de, não só de saber jogar,
mas também de você saber analisar a estatística, tipo, do programa que você está usando ali, do software, né? Você tem que saber olhar para a estatística, tipo, de quem está na mesa e calcular, tipo, a partir do que eu sei aqui, tipo, do que eu estou vendo aqui dele nessa primeira rodada, segunda rodada, o que é que eu consigo saber se eu tenho chance ou não? É meio que isso, né? Sim. É muito de É, análise técnica ao tem, mesmo tempo. tem jogadores que não usam também, assim, Aham. esses softwares e vão, assim, sem estatística, porque também toda informação pode, você pode, assim, tomar a decisão certa ou errada também, baseado no que você está vendo, às vezes. Aham. Então, assim, tem jogadores que não usam e não sentem falta, mas, assim, a maioria diria que usa, acho que mais de 90% ali do pessoal Uhum. que Joga com frequência, realmente né? joga com frequência, acho que utiliza, então tem muito a ver mesmo com essa análise aí. Uhum. É, normalmente, tipo, em torneio, é liberado, assim, sei lá, um torneio que é importante, assim, sei lá, tem um valor muito grande, é liberado ainda usar esse software, assim? Tem algum bloqueio? Sim, sim, assim, tem digamos, salas, né, que se fala assim, o PokerStars é uma sala, o Aham. Party Poker é outra, o 888 Poker é outra. Então, tem algumas assim que não permitem. Acho que, se eu não me engano, esse Party Poker, o Party Poker não permite, é, o PokerStars permite, e é mais assim, e não muito pelo nível do torneio, sabe? Uhum. Interessante. É, porque assim, meio que a galera tem que realmente. É, mas é o ponto que você falou. 95% ali tá usando, né? Então, meio que tá todo mundo analisando também sua estatística, né? Não é uma coisa. Sim. Tipo, acaba nem sendo algo ilegal, realmente. Acaba não é, né? Então, assim, porque tá todo mundo usando. Então, é muito de você saber. Quem sabe analisar melhor a estatística e confiar nelas e, tipo, confiar na sua jogada também. Tem softwares que são proibidos por qualquer sala. Que Uhum. tipo são solvers, né? Que são mais ou menos a forma mais moderna assim de estudar o poker, que são softwares que eles mostram as jogadas perfeitas, matematicamente perfeitas, assim, Aham. segundo a teoria dos jogos lá de, Aquela de de contar Nash. cartas, né? Aham. Então assim, mas é algo bem complexo, assim, que às vezes você tem que rodar a mão ali, demora tempos, assim, também, sabe? Mas de qualquer forma tem softwares, assim, bem potentes que eles dariam muita informação, né? Que esses aí são bloqueados Uhum. pelas salas mesmo. Mas aí quem joga muito online consegue jogar bem presencial? Tipo assim, quem, sei lá, depende bastante dos softwares. Quando vai jogar um presencial ali, será, dificulta muito, não? Ah, o que eu ouço mais Uhum. na verdade, é o contrário, assim, se o cara joga mais presencial, ele vai jogar Sim, sim. online, assim, é meio. Não sabe usar o software também, então. Na- não por saber usar, tipo, o pessoal que joga online na média, assim, joga melhor, sabe? Aham. Porque tá o tempo todo ali, assim, jogando muitas mãos. Então você Uhum. acaba pegando mais o jeito, assim. Sim, sim. E acho que é mais por isso mesmo só, sabe? Mas Aham. não que todo jogador do online vá jogar bem também o presencial, assim, né? O live. Porque, que nem eu falei, tem jogadores ali que ficam frustrados, assim, ficam entediados, né? Não conseguem jogar porque Sim. ele tá acostumado a jogar muita coisa ao mesmo tempo. É, fica parecendo até que é dois esportes diferentes, sabe? Tipo assim, são duas modalidades e Sim, até quem joga em um pode jogar na outra, mas é muito parecido, sei lá, aquele exemplo do violão e da guitarra. Tipo, quem toca guitarra normalmente sabe tocar o violão, mas nem todo mundo toca violão sabe tocar guitarra. Fica um pouco é, nesse esquema, assim, que são semelhantes, tem um sistema muito parecido, mas a linha da aprendizagem, se você foca em um, tipo, sei lá, você foca muito no presencial,
Quando você vai para online, parece que é outro sistema, tem outras estratégias. E quando você joga muito É, online, quando você for pro presencial, talvez você não entenda muito do TEL, né, que você trouxe. Daquela ideia da análise sim, mais do corporal, com porque você não tem essa certeza. experiência. Tem essa também. Tipo, o, apesar do jogador online, na média, jogar melhor, ele no presencial, assim, tem O, esses o outros blefe é mais fatores difícil, aí. talvez. Se Assim, comunicar, se expressar e tal. se você não é, não dá as tells também, né? Tipo assim, Aham. além de saber ler as tells Você do, também do, sabe do adversário, TEL falso. é, tipo, você tem que cuidar para não dar a tell também, né? Uhum. Ou fazer a fake tell também, né? Que o pessoal finge que, que tá dando uma tell mesmo, assim, de entregando, né? E na verdade é o contrário. Legal, interessante. É, realmente, fica parecendo. Pra mim, a impressão, tipo, fica parecendo bastante ser duas modalidades, sabe? Realmente duas versões, assim, diferentes. E o jogador Sim. que se foca em uma, pra ele se adaptar a outra, é realmente bastante trabalho. E acontece também assim o jogador jogou por muito tempo poker online, daí ele des- decidiu parar, né, ou diminuir Aham. o ritmo e começa a jogar um pouco mais de ao vivo, assim, Uhum. como se fosse uma transição de carreira também, sabe? Uhum. Enfim, tem de tudo, assim. Tem quem só goste de jogar online, só gosta de jogar live, joga um, joga outro, mas tem algumas diferenças mesmo. Legal, interessante. Ó, Tarcísio, deixa eu até pelo horário aqui. Ah, não teve nenhuma pergunta, mas você teria alguma coisa para acrescentar, assim? Algo que a gente acabou não comentando? Não, acho que só, assim, não comentei, tipo, acho que o perfil de risco, assim, também Sim. acaba sendo importante, assim, né? Se tiver como, acho que avaliar, assim, quanto a pessoa tá, tá disposta ou é aversa a risco, né? Uhum. Acho que é interessante avaliar, assim, para saber como é que vai direcionar a carreira, né? Uhum. Porque, assim, o poker permite também a pessoa ser um pouco menos, se arriscar menos Sim. e ter sucesso e também ser um perfil que arrisca mais, assim, e ter sucesso também, sabe? Interessante. Mas é bom saber, assim, tá, quanto a pessoa está disposta a correr riscos também, até para saber planejar, assim, tentar saber Uhum. planejar mais a carreira, né? Sim, isso vai influenciar muito na tomada de decisão, né, assim, na partida. Porque se a pessoa ser muito aberta também ao risco, ela vai se meter em umas furadas, vai ficar botando dinheiro no pote ali e pode ser que ela perda muito, tipo, porque assim, ela tá tão confiante, não, vou arriscar, vou arriscar, vou arriscar, que também pode ser ruim, né? Assim como também segurar demais e perder chance de ganhar uma boa partida ali. E até o nível de, de buy-in que ela está disposta a pagar também, né, para os Aham. jogos ali, quão caro tá disposto a jogar, né, assim, Sim. sabendo que tem um risco maior, assim, nos mais caros, porque uma que tem mais dinheiro envolvido, a outra que tem jogadores melhores também, né? Sim, Enfim, verdade. e aí tem perfis que eu acho que podem ser mais conservadores, assim, de jogar um pouco mais barato, né? E outros jogar um pouco mais caro também. E dentro do jogo também, assim, ser mais agressivo, ou ser jogar mais duro, né? Uhum. Tem um pouco dessa transição, né? Assim, sei lá, você joga naquelas partidas que é de 5 a 10 dólares, por exemplo, a linha de base, e no momento que, sei lá, vou subir para aquela linha dos 100 dólares tal. Quando você sobe, é igual, sei lá, subir de categoria no futebol. Não é porque só É, você subiu, assim, você tem que entender que quem tá jogando nessa categoria nova são jogadores melhores, tipo, ele não tá lá só por sim. causa do dinheiro, eles estão tão bem porque eles têm chance de ganhar esse dinheiro. Então, talvez nessa transição a pessoa perca muito, né? É, A- pode.
pode ser dura, assim, né? Às vezes tem que, tipo, diminui o número de telas porque você vai Uhum. ter que tomar decisões mais Focar mais ali. acertadas, assim. É. Ao Então invés de jogar tem em 12, estratégias, tipo, assim, também. 6 joga em duas, por exemplo, porque, sei lá, o É, dinheiro compensa das duas, compensaria o dinheiro de 12 da é, outra, mas também a chance de você perder muito em uma partida só é grande, né? sim, sim. Mas assim, Legal. pode ser também uma fase de adaptação, né? E depois, se adaptou, deu certo, beleza. Agora Começa a aumentar voltar as como. telas e tal. É, Até, sei lá, juntar um dinheiro base ali, ah, beleza, agora acho que eu posso voltar e subir mais um nível. É meio que um processo, né, isso. assim, de ir trabalhando mesmo, sei lá, digamos, pega o atleta bem no início ali, tá, o atleta de poker, e vai trabalhando, tipo, aumentou de categoria, diminui um pouco as telas, foca mais, vai ganhando mais confiança ali, tá conseguindo jogar bem com essa galera, aumentou as telas, beleza, depois vamos subir de novo. Então, é todo É. um histórico, assim, de carreira, de atleta mesmo, que é legal. E se for preciso voltar também, Volta né? para Tipo, praticar, né? Uhum. que nem futebol mesmo, acontece. Assim, ninguém quer cair pra Série B, digamos, tá na Série A, Sim. não quer cair de novo pra Série B, né? Mas cai, tem que jogar, né? Não, Uhum. poderia ser pior, né? Poderia ir pra Série C também. É. Pelo menos assim, é muito da ideia de se você consegue voltar para a série B, a série anterior, e se manter em alta, tipo assim, jogando bem e tal, até ganhar, aí você consegue subir para outra, né? O problema é se você volta para a série B e fica perdendo. Então acho que o problema não está sendo com quem você está jogando, mas sim outra situação aí. É até legal para reavaliar isso também, né? É isso aí. Massa, mas bem interessante esse ponto mesmo do risco e tal, e desse fator de categorias aí. Legal, interessante. Então, acho que é isso, né? A gente É falou isso. bastante coisa. Foi muito massa, foi bem interessante mesmo, assim. Vou até recomendar, tem uma galera que tinha falado comigo que ia assistir depois a gravação. Eu sempre deixo a gravação aqui no Insta e depois Ah, também legal. eu coloco a tela no YouTube, também com sua permissão. Provavelmente ficar Ah, salvo lá beleza. e quem for um dia pesquisar sobre poker psicologia encontra facinho, que fica para sempre. Então é bem legal. Legal. Obrigado. Obrigado pelo convite, Franklin. Então é isso. Eu que agradeço, Tarcísio. Foi muito massa. A galera que está assistindo aí também, muito obrigado. Para quem assistiu também, está vendo essa gravação. E a gente se vê em um próximo encontro. Valeu aí todo mundo. Valeu, Tarcísio. É isso. Tchau, Valeu. tchau. Um abraço.